Podemos estar em contagem regressiva aí nas ações da Infracommerce, tá? Tudo depende do teste dessa região aqui e a gente pode ter finalmente o início de uma recuperação da ação, tá? A gente vai ver todos os pontos importantes. A gente segurou mais uma semana nessa mesma região. Isso é positivo se a gente quiser realmente ter uma alta consistente. E cada vez mais a gente precisa levar a sério essa região dos 35 centavos, tá? Tudo que a gente não pode é perder essa região, tá? Então vamos ver tudo de novo, todos os pontos importantes, entender o caminho mais provável para ação. Vamos ver tudo isso agora no vídeo de hoje. Bem-vindos a atualizar nossa análise da Infracommerce. Então, IFCM3, vamos ver suporte, resistência, preço-alvo, vale a pena comprar, se vale a pena vender, porque sim, tem uma região já para ser levada a sério cada vez mais. A gente ficou aí já 2, 4, 7, 8 semanas andando nessa região, 35 centavos. Então a gente vai entender o cenário construído aqui, principalmente pela estratégia que eu uso para confirmar aí essa região e a gente já teria uma alta bem considerável, tá? Eu acredito aí que as small caps vão brilhar em breve, então a gente tem que ficar de olho e essa região está cada vez mais interessante, já começa a ficar muito provável esse movimento, tá? Só antes da gente continuar nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica, já se inscreve, vocês já sabem, já estão decorado, tá? Aproveita aí o mercado que em breve vai vir alta, hein? Tô tentando avisar para vocês. Então já se inscreve lá. E também vai ficar mais duas ações para vocês darem uma olhada. O Ibovespa aí tá no fim do seu ciclo corretivo, se tudo der certo. Então já tem muita coisa boa, interessante, dando bons sinais. Então não se esqueçam no final do vídeo de olhar as outras duas análises que vão aparecer para vocês, tá? Então vamos lá. Gráfico semanal aqui a gente tem essa região para destacar dos 32 até 35 centavos. Essa região aqui de alto volume de negociação, tá? A gente já superou já de longe essa região em pouquíssimo tempo, tá? Olha quanto tempo a gente andou de lado aqui para conseguir fazer essa pequena acumulação aqui entre 1,50 e R$ 2, e aqui em bem menos tempo a gente já fez essa bela acumulação, tá? Então sim, a gente já tem no semanal força suficiente para fazer um movimento de alta. Tudo que a gente precisa são as confirmações que a gente vai olhar agora. E aí sim, na minha opinião, vale a pena já começar a pensar em investir nas ações da Infracommerce, tá? Pela minha estratégia, já começa a fazer sentido, tá? Então, a gente tem também como áreas importantes no semanal para a gente olhar, claro que o fundo anterior perdido, está aqui entre 90 centavos e R$ 1, e claro, R$ 1 sempre é o valor que a gente tem que prestar mais atenção por ser um valor redondo, né? R$ 1 tem seu valor psicológico bem importante, e aqui também essa região dos 45 a 50 centavos, que a gente vai olhar agora no gráfico diário, que também é bem importante, e no semanal também é, tá? A gente tem um alto volume aqui justamente nessa barra, ó, a gente perdeu, testou uma vez, não conseguiu. Qualquer movimento aí de recuperação de longo prazo vai passar por conseguir superar essa região aqui, tá? Então, no semanal a gente tem uma construção interessante, no diário a gente já começa a mostrar aqui essas barras de pouca variação, né? Fica praticamente um código de barra, já significa aí que no preço já não está encontrando valor novo para ser negociado. Então, sim, a gente precisa de um evento que puxe essa cotação tanto para cima quanto para baixo, tá? E pelo contexto atual, eu acredito aí que a gente tem a chance de sobra de ver esse contexto aí se tornar um contexto de alta, tá? Então aqui, ó, a gente fez mais uma semana preso aqui nessa região, inclusive a gente fez o primeiro movimento de alta, vindo dos 32 até os 49 centavos. Aqui a gente está tentando justamente formar esse pivô para ser um pivô de reversão, onde inclusive a gente pode acabar formando um W aqui no fundo. Também aí pela estratégia que eu uso é um ótimo sinal de reversão, tá? Então, para a gente cravar uma reversão aqui, ter um alto grau de probabilidade, a gente precisa ultrapassar essa região de 50 centavos. Ela vai ser fundamental aqui para as nossas projeções, tá? Onde inclusive a gente vê essa barra aqui com volume elevado e logo um pouco mais acima a gente já tem o nosso primeiro gap que ficou em aberto, tá? Então, essa região que a gente vai trabalhar agora para fazer nossas projeções. Vou deixar, como sempre, o lembrete para vocês não se esquecerem de se inscrever, ativar notificações, dar um like no nosso conteúdo, deixar um comentário também, isso ajuda demais.
tá? A gente chegar à nossa meta de 10 mil inscritos e até o final do ano, e também vou deixar a nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada, tá? Então aqui, ó, o que que a gente precisa nessa região? Ultrapassar esses 38 centavos, tá? Vamos deixar aqui uma gordurinha para queimar, porque aí a gente tem o que? Acumulação, primeiro movimento, aí corrige, testamos essa acumulação aqui, formando uma nova acumulação. Isso é uma coisa que vai ser bem comum até a gente conseguir reverter. Como a ação está tendo pouca liquidez, vamos dizer assim, pouco interesse de negociar preços diferentes desse que a gente está, ela vai andar bastante de lado antes de conseguir voltar a subir, tá? Mas se a gente conseguir sair desses 38, a gente tem aí um alto grau de probabilidade de fazer esse pivô de alta aqui, e aí sim as coisas começam a melhorar, tá? Se a gente projetar esse pivô para cima, a gente está falando justamente de conseguir superar os 50 centavos e aí abrir um movimento de alta, e só nesse movimento a gente já está falando de uma alta de 50%, tá? Essa é uma ação que vai ter uma volatilidade muito grande a hora que ela se movimentar, então 50% acaba sendo praticamente nada, tá? Do potencial que ela tem a partir da gente conseguir, né, superar essa região dos 50 centavos. Aí a gente vai abrir espaço para uma reversão um pouquinho mais sólida, onde a gente vai ter, claro, os nossos R$ 1 aqui, né, o nosso R$ 1 como o valor muito importante, e aí a gente já está falando já uma alta de mais de 168%, e aí a gente conseguindo voltar acima dessa região, aí a gente já volta a conversar aí num possível movimento de rejeição de baixa. Esse seria o melhor cenário para a gente trabalhar, ou seja, o mercado cai em linha reta, acontece aqui acumulação suficiente, um fato irrelevante que seja uma ignição para essa acumulação ser liberada, e a gente vê o movimento inverso nesse mesmo sentido, tá? É real esse movimento, quem sabe aí também já viu o Ambipar, aconteceu algo muito parecido, tá? Claro que a gente não pode contar com isso, mas esse cenário é bem provável, tá? E aí a gente vai ter também o nosso último teste, essa região do 1,50. A gente vê que do preço que a gente está hoje, aí um potencial de quase 334%. Então, tem um potencial muito interessante aqui, pode ser uma das melhores oportunidades para quem foca aí no longo prazo, tá? Sempre lembrando que isso pode demorar, a gente tem que ter paciência, mas o ponto para investir para longo prazo aqui tá bem interessante. Então, muito potencial de alta e uma das melhores oportunidades aí na bolsa para esse final de ano. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo aí em cima para vocês e também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!